Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. O deputado federal Valmir Assunção, que é do PT aqui pela Bahia, afirmou que a CPI do MST, instalada na última quarta-feira na Câmara dos Deputados, deve também ser utilizada para apontar crimes ambientais cometidos pelos ruralistas, fazendeiros do agronegócio, com o objetivo de também elucidar o trabalho escravo que, segundo o deputado, é cada vez mais crescente nas fazendas. A gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto, conversando com o próprio deputado federal Valmir Assunção, do PT pela Bahia, conosco aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia. Sempre é um prazer imenso ter essas oportunidades que permita a gente dialogar, prestar conta do nosso mandato. Mas esse bom dia eu quero prestar já minha solidariedade ao jogador de futebol brasileiro, um craque, sem dúvida nenhuma ele vai se tornar o melhor jogador do mundo muito breve, que é Vini Júnior, do qual o racismo, mesmo na Europa, é cruel, é duro. No jogo na Espanha, os torcedores em todo o estádio cometendo um crime de racismo. Eu sei o que é isso, é duro, é difícil, mas eu tenho certeza que ele vai enfrentar esse debate, e esse debate que ele está enfrentando vai ajudar muitos e muitos não baixar a cabeça diante do racismo e superar, e só supera com muita punição rigorosa, porque senão nós não venceremos, porque o estádio de futebol também é um momento de lazer, não pode de forma nenhuma o racismo ser, de certa forma, né, dominar um estádio de futebol, a torcida. Isso é vergonhoso, é horrível, e nós não podemos concordar e aceitar isso de forma nenhuma. Deputado Valmir Assunção, o senhor tem sido um defensor do MST ao longo dos tempos, já disse inclusive que não teme essa CPI, essa instalada agora na Câmara dos Deputados, que nada deve ser provado contra o MST, mas a gente sabe que a pressão vai ser grande, são muitos os setores da sociedade que torcem o nariz para o MST. Como é que, na sua avaliação, consegue-se reverter a imagem do MST como um movimento que tem como principal marca a ocupação de terras, o que para muita gente, terras inclusive produtivas, deputado? Olha, primeiro, essa é a 5ª CPI que o Movimento Sem Terra está enfrentando na Câmara dos Deputados. Todas as CPI que foram criadas, investigaram, nunca encontraram algo contra o MST. Tanto é assim que nas CPIs nunca um dirigente, um militante do Movimento Sem Terra foram presos diante da CPI, processado, nada. Por quê? O que o Movimento Sem Terra faz? Que isso é importante explicar. O Movimento Sem Terra faz ocupação de terra para cumprir a Constituição. O artigo 184, 186 da Constituição Federal diz: todas as terras improdutivas devem ser destinadas para a reforma agrária. Logo, se você tem uma propriedade e ela é grande e ela é improdutiva, tem que cumprir a lei. Agora, na Bahia teve casos agora recentes de terras invadidas ou ocupadas por integrantes do MST que produziam. Desculpa dizer, não é verdade. Não é verdade porque não existe terras produtivas que o Movimento Sem Terra ocupe. Porque se ela for produtiva, o governo não pode desapropriar. Então, logo, será um trabalho do MST que não terá resultado. E o MST quer ter o resultado. O resultado é o quê? É o assentamento das famílias. Para poder acontecer isso, tem que ocupar a terra improdutiva. O que aconteceu na Bahia? O MST tem um acordo com a Suzano. E esse acordo já tem uns 10 anos. A Suzano assumiu um compromisso de assentar em torno de 600 famílias para o MST. A Suzano, devido ao governo Bolsonaro, e ela acreditou que Lula não ganharia a eleição, não cumpriu o acordo. Aí o MST ocupou 2 áreas de eucalipto
para pressionar a empresa a cumprir o acordo. Aí, e não estava reivindicando a terra, estava reivindicando o acordo. Mediante a Suzano, fez uma reunião com o ministro da Reforma Agrária, mais a direção do MST, o MST saiu da área, não está reivindicando a área, porque não pode ser desapropriada a área produtiva. Então isso é fundamental explicar para todos os ouvintes, porque muitas vezes os fazendeiros querem misturar e fazer com que as pessoas entendam que qualquer área é passível de ocupação do sem terra. Não é. O sem terra não ocupa a terra produtiva. O sem terra ocupa áreas improdutivas. Por quê? Se você tem uma fazenda improdutiva, você não está cumprindo a Constituição. Porque a Constituição diz, e eu brincava até com o meu amigo Ernesto, agora há pouco, sobre esse aspecto. Porque a Constituição diz que a propriedade, e muita gente entende que fosse como se fosse inviolável, desde que essa propriedade cumpra os requisitos da Constituição. Aí você tem uma propriedade que ela não cumpre função social. A função social é o quê? Produtividade, a questão ambiental, isso é fundamental. Aí você comete crime ambiental. Aí você tem trabalho escravos. Aí você não produz, ela é improdutiva, ela não está cumprindo a Constituição. No caso da Suzano, houve essa ocupação, porque a Suzano não estaria cumprindo o acordo feito lá atrás, e houve avanço nesse entendimento, porque a ocupação já foi desfeita, inclusive. Sem dúvida, né? sem dúvida. Houve avanços, até porque na parceria ou no acordo que nós temos com a Suzano, ela tem que construir um centro de formação dentro de um assentamento nosso, e já está em fase final essa construção, e a região do extremo sul, onde tem muitas fazendas plantadas com eucalipto, está pacificamente, não tem nenhum problema de disputa com as empresas de eucalipto. Deputado, há uma mobilização muito contundente dos grandes proprietários, dos fazendeiros, fizeram. Na semana seguinte, a presença do MST na Assembleia Legislativa, eles também ocuparam, fizeram lá uma audiência com um tom muito exacerbado, inclusive o que seria o interlocutor deles, ou representante desse segmento, que é o deputado Eduardo Salles, foi seu colega de governo, os dois foram secretários do governo Wagner. Eduardo foi, inclusive, vaiado, né, duramente vaiado e criticado pelos ruralistas, porque defende o diálogo com o MST. Eu te pergunto, houve um volume de ocupações a ponto de deixar os proprietários de terras tão preocupados assim? E a segunda pergunta que eu queria te fazer, Eduardo Salles me disse que teme um banho de sangue aqui na Bahia por conta desses conflitos. O senhor acredita que nós estamos num nível de tensionamento que gere essa preocupação com a possibilidade de retornarem aqueles conflitos violentos que no passado já causaram a morte de muita gente por conta de conflitos de terra? Ernesto, eu sou daqueles que acredito que a ocupação de terra não precisaria ter violência, porque nós lutamos pela vida. A luta pela reforma agrária é uma luta para a pessoa ter direito à alimentação, à educação, à saúde. Quem luta pela reforma agrária é as pessoas mais pobres que existem na sociedade. Deveria ter uma pactuação entre os fazendeiros para que as fazendas improdutivas fossem destinadas, sem precisar fazer ocupação de terra, para os sem terra. Porque, veja bem, tem gente que acha que ocupar terra, fazer caminhada, é algo bonito, é algo prazeroso. Não é não. Você caminhar, você fazer uma ocupação de terra, ficar debaixo da lona preta, eu estou dizendo isso porque eu vivi isso na minha vida. Quando a lona preta, quando esquenta o sol, ela goteja. Quando é de madrugada, com frio como está, goteja do mesmo jeito. Então a vida não é fácil. Então nós lutamos pela vida. Se existe um crime, um sentimento de ter um banho de sangue, aí é por parte dos fazendeiros. Porque a prática dos fazendeiros atrasados na história brasileira sempre foi utilizada a pistolagem, da força que sempre teve
nos municípios, da violência, para tirar a vida de trabalhadores, para não pagar o salário devido aos trabalhadores, para grilar terra. Então, se existe a possibilidade de ter um banho de sangue, é porque os fazendeiros estão planejando isso. Mas isso não vai nos intimidar, porque nunca intimidou. Perfeito. E a outra coisa que é importante, aumentou o número de ocupação de terra? Não aumentou. Na Bahia, nós fizemos nesse ano em torno de 10, 15 ocupações de terra. E tem uma coisa que eu quero explicar para todos os ouvintes, que muitas vezes as pessoas dizem, mas no governo Bolsonaro o sem terra não ocupou. Aí é que as pessoas esquecem que nós tivemos 2 anos no governo Bolsonaro que não podia ocupar, não podia sair na rua, não podia nem no mercado, por causa da pandemia. A pandemia isolou as pessoas dentro das suas casas, onde quer que seja. Então não pôde mobilizar. Mas agora há uma condição mais favorável também por conta do governo Lula, de certa forma, apoiar, não? No ano passado, que é 22, nesse ano, só aqui na Bahia, nós fizemos mais de 20 ocupações de terra. Nós ocupamos o INCRA. Nós fizemos uma caminhada de Feira de Santana a Salvador, no ano passado. Eu estou tentando explicar isso para mostrar que, independente de governo, o movimento sem terra ocupa, caminha, para quê? Para pressionar o Estado brasileiro a cumprir a Constituição. Aí vamos para o seu questionamento, que é justamente esse ano. Ora, nós elegemos o presidente Lula. Nós do Movimento Sem Terra, os movimentos populares, os movimentos de esquerda, a esquerda baiana e brasileira elegeu o presidente Lula. Nós elegemos o presidente Lula. Mas elegeu com a parte da direita também. Né? Ok, mas nós elegemos o presidente Lula. Foi para ficar em casa? Não. Nós elegemos o presidente Lula para avançar a relação democrática no Brasil. Como é que você tem democracia se você não tem movimentos sociais fortes? Então, os movimentos sociais, em uma conjuntura democrática como essa, tem que utilizar ela para cada vez mais fortalecer. Aí tem uma coisa, Ernesto, que é fundamental, que algumas pessoas, você não perguntou, nenhum de vocês perguntaram isso, mas pode dizer assim, não, diante desse momento que nós estamos vivendo, não era melhor vocês aguardar e ficar em casa? Aí eu vou fazer esse questionamento. Os servidores públicos que lutam por reajuste, será que eles podem ficar em casa esperando o governo chamar para poder dar reajuste? Isso não vai acontecer nunca se eles não mobilizarem. Os rodoviários estão aí também. Rodoviário, qualquer categoria. E por que nós do Sem Terra temos que ficar aguardando pela boa vontade dos fazendeiros atrasados que existem, que não cumprem a Constituição? Não pode, né? Deixa eu lhe fazer duas perguntas aqui, deputado. Sobre produtividade. Se questiona muito a produtividade nos assentamentos do MST. O senhor fala em terra improdutiva. E os assentamentos são produtivos? Segunda pergunta, para a gente fechar aqui, estamos chegando no limite do tempo, sobre a relação do movimento com o governo Lula. Teve, inclusive, um estranhamento entre o deputado e o ministro Rui Costa. Qual é a postura do governo? O senhor está feliz com a maneira como o governo está tocando a política de reforma agrária? Essas duas perguntas muito importantes. Primeiro, sobre produtividade dentro dos assentamentos. Nós temos que levar em consideração um aspecto que é fundamental. O Movimento Sem Terra é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Isso por si só já explica a produtividade. Lógico que a gente queria e gostaria de produzir muito mais. Para isso precisa ter investimento. E os governos muitas vezes não investem na agricultura familiar, no pequeno agricultor, como investe no agronegócio. Essa é uma grande realidade. Mas os trabalhadores, como é um trabalho com a família, eles superam essas dificuldades e produz para sustentar o povo brasileiro. Mais de 70% do alimento que chega na casa de qualquer um que está nos ouvindo agora é da agricultura familiar, é dos assentamentos, é do pequeno agricultor, é do quilombola, é do indígena. Por isso a gente pede solidariedade à nossa luta, à luta desse povo. O outro aspecto sobre o governo, a relação com o governo. Ernesto, o presidente Lula
criou o MDA. Porque Bolsonaro acabou o MDA. E o presidente Lula criou o MDA. O presidente Lula está reestruturando o INCRA. Só por essas duas políticas, que é fundamental para nós do Movimento Sem Terra, isso por si só, o presidente Lula já merece aplauso. E eu digo isso porque teve um episódio aqui, de fato, com o ministro Rui Costa, mas foi um episódio isolado. Não foi uma decisão de governo, não foi uma decisão do presidente Lula, de forma nenhuma. Nós defendemos o governo Lula, defendemos o governo Jerônimo, porque são governos que governam com a nossa identidade. E nós orgulhamos disso. Muito bem, tá certo. Está aqui, deputado Valmir, conversando conosco nessa... Mas já fumou o cachimbo da paz com o ministro Rui Costa, né? Nunca tive briga com ele, Ernesto. Quem é doido? Deputado federal Valmir Assunção, do PT pela Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade e seja sempre bem-vindo aqui. Eu queria só aproveitar aqui, se é possível, por favor, eu utilizar um minutinho, que tem um tema que eu quero cada vez mais falar sobre isso, que é o esbulho processório. Que as pessoas dizem que nós cometemos esbulho processório, que não é verdade. Quando se trata de esbulho processório nessa questão de terra, isso significa que a pessoa está querendo, reivindicando, querendo tomar aquela propriedade. No caso sem terra, não tem nenhuma questão de esbulho, porque nós não estamos reivindicando aquela terra, nós não estamos tomando aquela terra na força. Nós estamos querendo que o governo federal cumpra a Constituição. João Pedro dizia essa semana que nós somos muito pelego, porque nós ocupamos, pressionamos as instituições para cumprir a Constituição Federal. E é isso. Então, quero agradecer essa oportunidade, afirmar que nós estamos uma CPI, que nós não temos nenhum problema, nenhum medo disso. Nós vamos levar para a CPI o debate do crime ambiental que muitos fazendeiros cometem, trabalho escravo que muitos cometem, as milícias armadas que eles têm, e eles não pagam o ITR. Então, boa parte dos fazendeiros são sonegadores, caloteiros, na minha terra chama veaco, que não paga o ITR. Tá certo. Tá dado o recado, então, deputado Valmir Assunção, mais uma vez, muito obrigado.